Boa noite, graça e paz. Antes de eu falar da fé, eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Judas. Judas capítulo 3. Olha o que esse irmão está falando. Preste bem atenção. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Olha a preocupação dele de levar a igreja a batalhar pela fé. Por que Judas teve essa preocupação? Ele está dizendo aqui que ia acontecer algo, que iriam entrar na igreja, queria vir um evangelho, iam entrar lá ensinando um evangelho baseado em obras, em esforço físico. Mas hoje, na graça, a gente vive pela fé. E nós precisamos entender isso, igreja. Para sair do amarro, do sistema, da prisão do homem, do engano. Porque quando você crê, você tem fé, você acredita em Cristo. A graça é suficiente. Vou ler uns versículos que falam da fé. Olha que lindo, que maravilhoso. Gálatas 3:11. É verdade que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Depois você leia. Segundo os Coríntios 5:21, que foi a gente leu no início, que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é fé. Aqui não está falando de obras, de merecimentos. Olha o que Romanos diz, 1:16. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o justo, depois o grego. É para quem crê. Eu tenho certeza que o filho crê nessa promessa. Porque o filho, ele ouve o pai, ele sente o pai. O pai está dentro dele. Então, quando ele conhece essa verdade, ele diz, é isso mesmo. É isso que eu acredito. Olha o que Gálatas 3:12 diz, igreja. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. Então, se eu estou praticando a lei, não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo pela minha obra. Estou vivendo pelo meu sacrifício. Eu estou vivendo pelos meus méritos. Que é isso que foi ensinado para nós. E um dia o meu entendimento, o entendimento dessa igreja, o Senhor nos deu. E saímos de obras. No dia que a gente conheceu a verdade, saiu da obra. Porque a gente creu que é o suficiente. Olha o que Romanos diz. 4:14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé, os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Prestou atenção? Por isso que tem que ler Bíblia. Por isso que nós temos que ir para o texto, para o contexto, e não ficar ouvindo o que estão falando aí, não. Porque nós deixamos. Eles acham que o povo de Deus é bobo. Não é bobo, o povo de Deus é inteligente. Olha o que Hebreus diz, 7:19. Porque é Bíblia, tem que ter Bíblia. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. O que foi esse algo superior que nos aproximou de Deus? Foi a graça. Foi a graça que nos trouxe essa maravilha, esse gozo, essa alegria. Eu gostaria de deixar mais outros versículos, que nós é muito conhecido. Romanos 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé é impossível. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Então é impossível viver sem fé. E se eu coloco obras na minha fé, eu não estou vivendo por fé, estou vivendo pela obra. Olha aí o engano. Romanos 2, 23. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Porque a lei, ela produz ira. Romanos 4,15. E onde não há lei, não há transgressões. Você já notou aonde mais se exige santidade externa? É onde o pecado está lá dentro? Escondido? Você já notou isso? Aí diz que a graça é heresia, que a graça é liberdade para pecar. É outra mentira, para enganar o povo, os mercenários, enganadores. Nós já saímos desse sistema. E assim tem muitos versículos maravilhosos na palavra do Senhor, que amanhã nós não podemos dizer, mas eu não sabia. Não, está na Bíblia, é só ler a Bíblia e pedir a Deus, Senhor, eu sou tua filha. Eu sou tua filha. Então me mostra essa verdade. Porque se é revelação, eu quero essa revelação porque eu sou filha. E onde está pregando lei, você não vai ter a revelação. Você tem que sair da lei. Sair do local onde está pregando lei. Para poder você conhecer a verdade da graça. Porque não tem como você ouvir lei e querer a graça. Não existe isso. Paulo, ele continua nos ensinando. Ele diz aqui, maravilha, Tito 1:1, ele dizendo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, só os eleitos, e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, para de sustentar o sistema, para de pagar para o sistema pregar mentira, porque você é um eleito. Eu creio que você é um eleito, pois Jesus pagou tudo, não precisamos. E ele continue, né? Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Então é maravilhoso. Tem muitas coisas sobre a graça, sobre a fé. Fé é um dom. Você já tem o dom. É diferente. Você já tem o dom da fé. Por isso que Judas estava preocupado de dizer, eu não vou falar esse assunto agora sobre salvação. Porque, irmão, existe salvação do entendimento. Nem tudo que está na Bíblia é a salvação eterna. A salvação eterna foi conquistada na cruz do Calvário. Então ele estava preocupado pela fé do povo, porque a fé é o firme fundamento. Muitos, você vê, falam de fé, falam de graça. Mas a pregação é na lei. Se a pregação é da lei, só falam, não tem efeito. Não tem. Porque Deus, ele não é. Não se escarneçam do Senhor. Porque é ensinado que, para mim prosperar lá fora, foi ensinado para nós que temos que buscar essa prosperidade. Temos que fazer por onde essa prosperidade chegar na minha vida. Todas as conquistas lá fora, você tem que fazer alguma coisa. Então, a graça não é suficiente para eles lá fora. No dia que Deus nos falou, nós saímos desse engano que nós estávamos enganadas lá. Então, eu quero que você, nessa noite, medita. Essa mensagem que Deus está falando nos últimos dias, que é a graça, o cristianismo, entendeu? Foi dado para você ser feliz, para você andar em fé, para você reinar em vida. Foi para isso que ele nos colocou nesse mundo. Imagine, um pai que está sempre irado com o filho.
Toda vez que o filho desobedece, o pai está irado, irmão. Você já parou para pensar nisso? Como nós fomos iludidos com tantas palavras. É por causa das alianças. Hoje Deus age na graça. É diferente, igreja. Fé é a pregação que você se firma na obra feita lá na cruz. Isso é fé. Você se firma, você crê. E você alcança. Amém? E você não fez nada, mas você crê e você alcança. Na obra que Cristo fez. É isso que nós temos que honrar. A obra dele, que não é honrada. Não é, irmãos. Se você prestar atenção nas pregações, você vai ver que Cristo não é honrado. Cristo é suficiente. O sacrifício dele foi suficiente. Você não é mais um prisioneiro. Você é livre. Você é cheio da graça. Você está vivendo o evangelho da fé. Você vive a plenitude de Deus. Você não está debaixo de uma unção do homem, não. Hoje nós não vivemos mais debaixo da unção do homem. O cabeça é Cristo. Ele é o seu pastor. É ele que tem que receber suas honras, sua glória, a sua adoração. Vamos parar de depender de pessoas para recebermos algo de Deus. Nossa doutrina hoje é a revelação de Jesus Cristo, segundo a piedade. A sua doutrina está nas cartas do apóstolo Paulo. Não importa o que eles dizem, por não entender, por xingar a graça. Não interessa, irmão, porque não sabe. Que vê ler as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Lá está a nossa doutrina, nosso alimento. Graça, que é para os eleitos, que é para os filhos. Amém? Não é para todos. Por isso que muitos não têm, não recebem. Porque não é ensinando a graça. Não é pregando assim, vamos dizer assim, eu quero aprender, eu quero conhecer a graça. Essa mensagem da graça é a revelação, é Deus que dá para os filhos que estão sendo enganados. E tem muitos filhos que vão continuar enganados. Não vão reinar aqui em vida, mas é filho, mas não vai ter a herança. Amém? O reino de Deus, que é aqui na terra. Amém? O seu reino e a sua justiça. Que Deus continue abençoando. E nós estamos orando. Nós somos da fé, então nós temos que orar. Porque a fé não é fazendo, é orar, é crer. Então nós estamos orando. E acreditando na sua vitória, no seu milagre. Então eu convido você que quer crescer na graça, você que deseja aprender mais, entra no canal da Nova Semear, ouça as mensagens, a pregação e procura os versículos na Bíblia, vê se a Bíblia está falando como está sendo ensinado. Amém? Que Deus abençoe, continue firme na fé, que é o seu firme fundamento, é a sua vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus.